Hoje, dia 8 de novembro de 2023, daqui a uma semana, dia 15 de novembro, é comemorada a Proclamação da República no Brasil. Então, sejam bem-vindos a este programa e nós vamos justamente falar sobre o que foi a Proclamação da República no Brasil. Se tem toda essa aura de nostalgia, que a República foi realmente excelente para o país, Dom Pedro foi um péssimo imperador e todos os presidentes que vieram a seguir foram excelentes, um melhor que o outro até hoje. Então, venham conosco e vamos discutir um pouquinho sobre essa transição entre a monarquia, Dom Pedro II, e a Proclamação da República. Professor Hamilton está conosco aqui, seja bem-vindo. Bem-vindo, Hamilton. Obrigado, professor Álvaro, obrigado. Boa tarde a todos. Vamos tentar discorrer um pouquinho sobre esse assunto aí, que é um assunto interessantíssimo. Isso, exato. Eu sempre costumo falar, que lá na quinta série eu tive excelentes professores, então muita coisa de história, de ciência eu aprendi lá. Mas confesso que sobre a República a gente foi aquela historinha que todo mundo conta, Marechal Deodoro foi lá, estava descontente com a monarquia, a pedido do povo, e proclamou a República em cima de um cavalo bonito, e tudo se resolveu. Então vamos começar pensando assim, Dom Pedro II era um péssimo imperador, era um mau imperador? O que nós podemos falar sobre ele, Hamilton? Bom, o Dom Pedro II foi um grande homem, no meu ponto de vista. Ele era um intelectual, era um homem de letras, e até hoje nós falamos um pouquinho antes sobre isso. Era uma pessoa que ele não era uma pessoa voltada para nada envolvendo morte, destruição. Ele era uma pessoa da vida, E o sonho dele, ele sempre dizia que ele era um republicano, apesar de ele ser um imperador, Então, mas ele falava sobre isso, que ele tinha um espírito republicano. Tanto que durante o segundo reinado, que foi Dom Pedro II, não havia censura na imprensa. E isso é uma coisa muito importante para nós entendermos o que veio depois com a formação da República, E como ele lidava com a imprensa. Dom Pedro II, ele dizia assim, que se combatia a má imprensa com a boa imprensa. Não era proibindo a imprensa de falar. Exato. E a gente pensa que com a abdicação de Dom Pedro I, ele praticamente foi colocado lá com 5 anos de idade. Então ele se preparou para isso, Teve José Bonifácio, que ajudou ele em toda aquela preparação até ele chegar à maioridade para poder comandar o país. Então, é uma pessoa que ela não teve aquele tempo lá de brincar, de correr, de fazer as tripulias de um jovem, E a história conta que ele sempre foi muito preocupado, sempre foi muito estudioso, e talvez daí venha esse perfil dele de ser uma pessoa das artes, das ciências, Ele fez lá no Palácio de São Cristóvão o primeiro observatório astronômico, criou várias bibliotecas com um acervo gigante naquele espaço. Ele era um fotógrafo exímio, Foi um dos primeiros do Brasil. Primeira selfie no Brasil foi feito por ele. Criou o estúdio para revelar suas fotos lá em São Cristóvão. Ele era um homem de ciência, Ele era um homem de ciência. Exato. E é interessante porque o Dom Pedro I, ele foi educado, que era o pai de Dom Pedro II, Dom Pedro I, maçom, foi grão-mestre do Grande Oriente Brasílico, que era a gênese do Grande Oriente do Brasil, na época. Ele foi grão-mestre do Grande Oriente. E ele foi educado, quando Dom João voltou para Portugal, ele foi educado por José Bonifácio. José Bonifácio era um homem de letras, era um homem estudioso, era formado em Portugal, ele era mineralogista, era um homem fantástico, entende? Então, Dom Pedro I teve uma educação privilegiada. Dom Pedro II, quando Dom Pedro I voltou para Portugal, o sonho dele era que Bonifácio educasse o filho. Mas aconteceu só por um pequeno período. Depois os Andradas foram expulsos do Brasil, toda aquela coisa, e ficou um pouco só. Mas Dom Pedro II teve uma educação muito esmerada. Ele foi era uma pessoa fantástica, todo mundo fala isso. Inclusive no exílio, na França, é uma curiosidade, talvez as pessoas não sei se sabem, ele andava com um saquinho de terra. E diziam para ele o que era aquilo. Ele dizia, essa é a terra do Brasil, que o dia que eu morrer, eu quero que ponha no meu caixão. Então ele era um apaixonado pelo país, Incapaz de gerar violência, porque quando houve os acontecimentos do dia 15 de novembro, ele poderia ter proclamado uma revolução. Revolta, existiam monarquistas no Brasil. Ele mesmo disse que se houvesse, depois, enquanto ele estava indo para o exílio, ele falou que se houvesse vamos dizer assim, uma eleição no Brasil, um plebiscito naquela época, não existia plebiscito, mas uma espécie de uma eleição, ele duvidava que
que o monarquismo não ia ser a preferência das pessoas. E é possivelmente que fosse verdade. Mas aí nós temos alguns complicadores. Exato. Quais que são? A Guerra do Paraguai trouxe os militares de volta para o Brasil e eles eram deixados em segundo plano. Isso gerou um descontentamento na caserna. Então, tinham vários tipos de militares e eles não aceitavam isso. A segunda coisa, a escravidão. A economia do Brasil, do Império, primeiro e segundo reinado, era baseada no sistema escravocrata, que já era um sistema superado e que não funcionava no mundo inteiro. Teve um outro problema, que 2 anos antes, nós estamos falando aí de 1889, 2 anos antes, de 1887, houve a abolição dos escravos, né? E foi prometido pelo governo imperial que os escravocratas deveriam receber uma indenização pelos escravos, pelo custo dos escravos. E isso não aconteceu. Então aí foi um segundo fator, né? O primeiro, descontentamento do exército. O segundo, a escravidão, a abolição da escravatura, que não trouxe benefício de recurso para os cafeicultores no interior de São Paulo, tal, e Nordeste. E a terceira coisa era o Estado laico, que era combatido. E no primeiro e segundo reinado, o Estado brasileiro tinha uma religião que era a religião católica. Então, a religião oficial do Estado era católica. Escrita em Constituição. Escrita em Constituição. Então, houve uma luta muito grande de maçons, né? Aí nós vamos entrar na maçonaria. Porque todos os arquitetos da República, da formação da República, não todos, mas assim uma boa parte eram maçons. E foram feitos, são vários maçons famosos, né? Marechal Deodoro era maçom, Floriano Peixoto, depois que deu o golpe, no golpe era maçom. Quintino Bocaiúva era maçom, Grande Oriente, foi grão-mestre do Grande Oriente dos beneditinos. Vamos falar dos... Rui Barbosa, Campos Sales e Quintino Bocaiúva. Né? Todos eles eram maçons. Inclusive, esses formaram o primeiro gabinete do Deodoro da Fonseca, o primeiro gabinete. Exato. Republicano já. Que se frise que Dom Pedro II não era. Você falou que Dom Pedro I era maçom, mas Dom Pedro II não. Dom Pedro II não era maçom. E os gabinetes se alternavam. E nesse período também que você comentou, né? Da libertação dos escravos. Todas aquelas leis que foram feitas antes da Lei Áurea foram feitas por maçons. A Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários, todas elas foram articuladas por maçons. Sim. Tinha estados em que o maçom era o governador, tipo Amazonas, Alagoas, e eles decretaram Ceará a independência antes, a libertação dos escravos antes da Lei Áurea. Sim. Um exemplo é a sua loja, Perseverança de Paranaguá, que juntava dinheiro para comprar a alforria dos escravos. No Paraná, o movimento republicano, ele surgiu em Paranaguá, no Paraná, com diversos jornais, né? Então, tivemos maçons famosos lá, que, vamos dizer, montaram jornais a partir de 1870, isso daí, né? 1870. Então, esses jornais começaram a publicar os manifestos republicanos. E a grande questão da maçonaria com a República, qual que é? As lojas maçônicas, por serem agremiações, elas permitiam um terreno fértil para se discutir política, em um lugar reservado. Que é isso, né? A loja maçônica, a reunião, é uma reunião fechada só para maçons. Então, ela acabava sendo um catalisador disso. A maçonaria acabou sendo um grande catalisador da República através disso. Porque eram lugares onde se podia falar sobre a conspiração, que era uma conspiração na realidade, né, para a formação da República, de uma maneira que fosse... Mas que se diga que tinha maçons republicanos, mas tinha maçons monarquistas. Sim, né? Tinha dos dois lados. Dos dois lados, entendeu? Mas o que eles queriam, primeiro a libertação dos escravos, mas a maioria queria o bem do país. Só que, de certa forma, diferente. Assim como foi a briga lá entre o José Bonifácio e Gonçalves Leto. O que houve, existiam muitos militares positivistas. O movimento positivista é que deflagrou tudo isso daí, exatamente. O que acontece? O maior monarquista foi o cara que foi o primeiro presidente republicano, que era o Marechal Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca era muito amigo de Dom Pedro II. E ele era um maçom totalmente monarquista. Mas aconteceu o quê? Houve um fake news, né? Nós estávamos até brincando sobre isso daí. O Brasil, a República no Brasil foi formada em cima de um fake news. Porque chegaram para ele alguns dias antes, talvez no começo de novembro, né? Não lembro a data exatamente, e falaram para ele que tinham ordens de prisão para ele
e para alguns membros do Exército, tá? E ele recebeu uma notícia dizendo que o gabinete, que na época da formação da República, né, o gabinete era o Visconde de Ouro Preto, né? Visconde de Ouro Preto. E quem ia assumir o governo era o Gaspar Silveira dos Reis, eu acho, Gaspar Silveira, que era um adversário político dele, do Marechal Deodoro. Porque tinha uma mulher envolvida nessa história, que era a Condessa de Barral, né? Baronesa do Triunfo. Baronesa do Triunfo, desculpa. Barral era quem cuidava das filhas do Dom Pedro II. Então, essa mulher, ela era, o Floriano Peixoto, Deodoro era apaixonado por ela, e o Gaspar é que acabou ficando com ela no Rio Grande do Sul. E houve uma história dizendo que ele ia assumir o gabinete. Então, Deodoro já estava doente, né? Já estava bem doente e tal. E ele disse, então, vai ser proclamada a República. Foi feita uma reunião no dia 10 de novembro, na casa do Benjamin Constant, que era positivista. E ali foi decidido que ia ser proclamada a República até o dia 20 de novembro, né? E daí se anteciparam, no dia 15 aconteceu a República, que ninguém entendeu, porque foi assim, o povo, está no jornal, inclusive, isso daí da época, que o povo assistiu aquilo atônito, porque não entendeu o que aconteceu, né? No dia seguinte, no dia 16, a família imperial foi embarcada para a Europa, né? Todos tiveram que sair e a gente sabe... Acho que o principal foi isso, né? A fake news que o Gaspar Silveira Martins iria assumir no lugar do Visconde de Ouro Preto, inimigos políticos, isso. E aí e não levaram... existia isso, você veja que Dom Pedro II, Marechal Deodoro, ele estava muito doente. Sim. Então aquela cena dele em cima do cavalo, ele foi de carroça, foi levado lá até o quartel, Campo de Santana, depois foi colocado em cima do cavalo para ele poder... Existe, vamos dizer assim, histórias, né, de alguns historiadores que falam que quando ele entrou no paço, ele gritou "Viva o Imperador", porque ele era amigo do imperador e ele era um monarquista, era por costume, é provável que tenha acontecido isso. E daí cutucaram e disseram, não, é a República, nós estamos formando a República, né? E daí, alguns anos depois, 2 anos depois, houve eleições, né? Depois, em 1891, houve eleições no Brasil já, tá? E ele virou presidente, vamos dizer, mas na República Provisória, porque a ideia, o Brasil ele foi formado como uma República Provisória, era para ser feito um plebiscito, que foi um plebiscito que aconteceu agora, faz 20 anos, levou 106 anos para ser feito, um plebiscito para ser decidido se o Brasil ia ser monarquia ou república, né? Isso aconteceu em 1889, 1891 foi prometido isso, né, para as pessoas. E o que aconteceu? Ele ficou descontente, houve uma impossibilidade de governo, ele renunciou, e Floriano Peixoto, que era o vice-presidente na época, assumiu o poder, deu um golpe de Estado, ele se tornou Marechal de Ferro, né? E consolidador da República, a Esfinge. Nossa, tem vários nomes para ele, tem muita coisa que se atribui a ele, né? Tem pessoas que o admiram e pessoas que o odeiam pela história, mas ele é uma pessoa pragmática. Todo mundo dizia que ele era a Esfinge, que ninguém decifrava o que ele estava pensando. E aí nós estamos até hoje nessa República, né? Então... Perfeito. E agora fala se é verdade ou não. Quando tomaram a República, conta a lenda que Marechal Deodoro assinou a carta proclamando a República e essa carta foi entregue a Dom Pedro II, né? Falando assim, o pessoal está proclamando a República. E ele pergunta pro amigo dele assim, mas o Manuel sabe disso? Sim. Daí ele responde, mas foi o Manuel que assinou. Foi ele que assinou, porque Dom Pedro era muito amigo do Deodoro. Saber se então, o Marechal estava... Ele não acreditava no Deodoro. Exato. E foi interessante porque o Deodoro, em 2 anos depois, ele criou um título chamado Generalíssimo. Então ele foi o único general de 6 estrelas que teve no Brasil até hoje. E o que aconteceu? Quando ele se desgostou, que ele renunciou, ele disse que ele não queria mais ser militar. E ele pedia para ser enterrado com roupas civis e tal, mas logo em seguida, 1 ano depois, ele morreu e foi enterrado com todas as honras militares, 6 estrelas, generalíssimo e tal. E ele nomeou, mais interessante, todos esses pessoas do gabinete, Rui Barbosa, Campos Salles, Quintino Bocaiúva, esse pessoal que era do primeiro gabinete, ele nomeou generais.
Então foi interessante isso, porque eram pessoas que eram civis, né? Quintino Bocaiúva era um civilista, ele era um cara que acreditava no poder da sociedade civil organizada, né? E de repente ele virou general. Então aconteceram vários casos e descasos na formação da nossa república. Um que eu não gosto muito é tipo o Rui Barbosa, né? A gente sabe do valor dele, nossa, excelente. Só que uma das coisas que ele fez foi mandar todos os documentos da escravidão no Brasil. Isso. Rui Barbosa teve várias coisas. Rui Barbosa, ele era o posto Ipiranga do Marechal Deodoro. Até vi isso esses dias e ri muito com isso, porque ele era um intelectual, né, um grande homem no Brasil e tal. Mas ele fez um negócio no Brasil que foi um decreto de encilhamento que houve no Brasil em 1890, 91. Que era o quê? Os bancos podiam emitir dinheiro sem ter lastro em ouro. Isso causou uma crise muito grande no governo, tá? Uma crise financeira no Brasil, a primeira crise do Brasil, assim, pós a monarquia, né, dentro da República, foi criada por esse decreto, um decreto de encilhamento, porque ele era o ministro da Economia do Deodoro. Então ele fazia tudo. O Deodoro tinha um problema, dizia, chama o Rui Barbosa, ele era um intelectual, né? Exato. E ele resolvia isso. E houve nessa época o primeiro decreto tampão que eles falam, né? Que o tampão, o que era? Era um tampão de boca. Você não podia falar contra o governo. Então, veja que nós passamos 300 anos, né? 250 anos, 320 anos como colônia portuguesa e passamos 70 anos, mais ou menos, como um império. Em nenhum desses períodos, no período imperial desses 70 anos, houve censura da imprensa. Nesse decreto tampão, ele obrigava, as pessoas não podiam falar sobre política, não podiam falar contra o governo e tal, houve isso daí. A imprensa começou a sofrer um pouco também. E mandou queimar os documentos dos mandou escravos, queimar a documentação. Por quê? Dinheiro. Por causa do acerto financeiro. Na realidade, supõe-se que seja isso. Ele dizia que era para apagar aquela mancha da história do Brasil. Mas, na verdade, era porque a monarquia já tinha caído por causa desses documentos. Porque você trouxe um escravo lá do Congo, sei lá de onde, e o escravo era muito caro. Então, o cara que importava o escravo, ele era sei lá o preço, não imagino o preço hoje, mas era caríssimo. E o governo disse, olha, nós vamos fazer a república e nós vamos ressarcir vocês desse prejuízo que a monarquia não tinha dado. Quer dizer, o pessoal da agricultura facilitou a questão do golpe de Estado por causa de dinheiro. E depois facilitou de volta e levou o golpe dentro do governo, na realidade, que o governo foi lá e queimou o documento. Olha, infelizmente nós não temos mais documentos para pagar vocês. Então, é isso que aconteceu, né? Lamentavelmente. E outra coisa interessante é sobre o brasão da República. O brasão da República, ele é um brasão que, se você for analisar, ele tem símbolos que são usados pela maçonaria, alguns símbolos, tá? Um deles é a estrela, outro é a gládio maçônica, que simboliza a luta e a igualdade. Então, isso foi tirado de um livro, tá? Gustavo Barroso, A História Secreta do Brasil. É muito interessante fazer essa análise hoje sobre o brasão da República. Nós temos também a questão da bandeira, né? A bandeira, nós estávamos falando hoje, a bandeira quando Dom Pedro, a bandeira logo no dia seguinte, ou na semana seguinte à proclamação da República, Deodoro recebeu uma bandeira, Jaime Trovão, se eu não me engano, acho que é Jaime Trovão. Ele produziu a primeira bandeira da República Brasileira, que era uma bandeira americana, parecida com a bandeira americana, verde e amarela e tal, e onde tem as estrelas na bandeira americana, o fundo era preto. E ele dizia que esse fundo era por causa das lágrimas dos escravos que tinham ajudado a construir a nação. O que aconteceu? Deodoro olhou essa bandeira, Deodoro, que era o presidente, né, o cara que tinha dado o golpe, era o que estava no poder, ele disse, olha, camaradas, amigos, nós estamos construindo um país, nós estamos construindo uma nação, nós não vamos reconstruir a nossa nação. Nós não vamos trocar de bandeira. A nossa bandeira é bonita. E a bandeira que ficou hoje no Brasil, que todo mundo conhece, ela é parecida com a bandeira imperial. Se vocês procurarem na internet, vão ver. Ela é um pouquinho diferente, mas as cores são as mesmas. O formato losango e tal é o mesmo, só não tem o azul. O país era o mesmo. Estava se trocando o sistema de governo, somente isso. Exatamente. Só isso. Estava se trocando o sistema de governo, mas não a pátria. Foi exatamente isso que ele falou. E Rui Barbosa que sugeriu para ser colocado o azul na bandeira. Exato.
E Dom Pedro II, depois que ele foi deposto, o que aconteceu com ele? Ele Tem boatos que mandaram matar ele, é verdade isso? Tentaram mandar matar ele. Tentaram matar. Na realidade, tinha alguns oficiais, né? Inclusive, um deles era neto do Fernando Henrique Cardoso. Nós estávamos hoje vendo o nome dele, um tenente, não sei o que, Cardoso. Joaquim lá. Inácio Cardoso. Isso Joaquim aí, Inácio Cardoso. Inácio Cardoso. Então, ele teve junto com o pessoal que foi entregar a carta para o imperador em Petrópolis, que o imperador estava em Petrópolis no dia, né? E a ideia desse cidadão era executar a família real como foi feita com a família do czar russo. Eles perguntaram, né? Se ele não aceitar a deposição, Isso. Só, não, a gente vai deportar. Não é melhor fuzilar? Isso. A ideia dele era matar mesmo. Ele achava que tinha que ter sangue na República, na formação da República. E o pessoal diz que a formação da República no Brasil foi pacífica, mas não foi pacífica, tão pacífica. Por quê? Teve um ministro da Marinha, era o Barão de Ladário. Isso é uma história interessante. No dia que Floriano entrou no paço lá, com o cavalo, aquela coisa toda, que os canhões apontaram, tal, ele entrou e tirou uma arma e atirou em direção do Floriano. Porque ele dizia, você é um traidor, ia matar Floriano. Só que atiraram nele de volta e o tiro pegou nas costas dele. Ele foi o único cara que sangrou no dia da proclamação da República, né? Mas ele foi o único personagem que levantou uma arma para defender o regime. Né? O regime ele já estava corrompido porque o exército, todos os setores do exército já estavam... Já tinha sido decidido isso. Teve o baile fiscal, o baile na Ilha Fiscal. Dia 9 para o dia isso, 10. 6 dias antes. Isso. Pô, 4.500 pessoas, entendeu? O governo imperial, ele era alienado, na realidade. Era alienado. Ele estava descolado da situação política que estava acontecendo nos bastidores. E houve até rumores que o Visconde Ouro Preto ele recebeu informações dizendo que havia uma revolta entre os militares antes do golpe. Ele não tomou conhecimento, não sei porquê, mas, enfim. Eles achavam que o Império estava bom, estava tudo bem administrado, só que a insatisfação era grande junto aos militares. Né? Isso. Inclusive, diz que a família imperial queria pôr garrafas com cartas dentro para jogar no mar, para avisar as pessoas e tal, mas nada foi feito. Não aconteceu. Não. E outro problema também, que também é um dos motivos, eu acho, né, na minha opinião, existia um terceiro reinado com o Conde Deu. Isso existia uma resistência muito grande. Porque ele era francês, né? Isso. E quem assumia... Era maçom ele também. A princesa Isabel, que era esposa dele, que era na linha de sucessão do Dom Pedro II. Dom Pedro II era diabético, estava doente e tal. Os outros filhos já tinham falecido. Isso. O André, o Afonso, isso, o Pedro André, e a Afonso, Leopoldina Pedro, já tinham falecido. Isso. Quem ficou só foi ela. Então, quem ia governar o Brasil, se houvesse um terceiro reinado, era o Conde Deu, junto com ela, entendeu? Uhum. Então havia uma resistência muito grande de um francês governar o Brasil. Exato, essa era outra questão. Então, isso também, existia um medo do terceiro reinado. Eles foram para o exílio, né? Dom Pedro morreu lá, Portugal. Isso. A princesa Isabel foi para o Castelo Deu, lá na França. E em 1912, se não me engano, foi tirado o decreto que proibia a volta da família para o Brasil. E eles não quiseram voltar. Sim. Teve pessoas que falaram assim, vamos restaurar a monarquia. Sim. Isso em 1910 ali. E a pessoa falou, não, deixa lá, eles estão felizes do jeito que estão, deixa eles lá, nós ficamos aqui. O problema que nós temos no Brasil é a questão da desinformação, né? Desde antes dessa época já existe isso, né? Quando nós fizemos o plebiscito agora em 2006, 2007, não lembro quando foi o plebiscito que teve, mas foi, acho que 2000 e pouco, as pessoas não sabiam o que era monarquia. Eles achavam que a monarquia era absolutista, que era um rei que mandava em tudo. Não, a monarquia no Brasil não era absolutista, ela era parlamentarista. Então, ela funcionava com o parlamento, né? Mas o que acontece? É desinformação, né? E depois que houve a República, todo aquele pessoal que eram os coronéis da monarquia, que eram o pessoal que ajudou a derrubar a monarquia, se tornaram presidentes dos estados, porque foi dissolvidas as assembleias provinciais, né? Então, tem o livro se chama 1889. Ele escreve Laurentino. O Inácio Cardoso, que era o avô do FHC. Do FHC. Ele recebe um telegrama do pai dele que estava em Goiás, dizendo assim, vocês podem ter proclamado a República e não nos interessa aqui em Goiás, porque aqui quem vai continuar mandando são os Caiato. A pergunta, quem é o governador de Goiás hoje? Tá lá, né? Isso aí, então. Tá lá, então não mudou, né? Não mudou. É que houve pessoas de boa vontade nesse meio tempo, né? Mas, a história é essa. As pessoas
o lance todo era poder, né? Poder pelo poder. Exato. Quem era, vamos dizer, até hoje, né? Até hoje é difícil você entender Dom Pedro II, porque ele era um cara, tipo assim, era uma pessoa totalmente à frente num do dos tempo livros da dele. biografia dele cita assim, ó, que se a profissão dele não fosse imperador, ele queria ser professor. Professor, exatamente. Porque ele era um estudioso. Exatamente. Ele era estudioso. Conta-se que o Palácio de São Cristóvão, toda quinta-feira, era aberto para pessoas do povo. E diz que as pessoas podiam ir lá, entrar lá, falar com o imperador. E ele tinha um caderninho preto. Isso eu tenho um livro dele, Imperador no Exílio, que é muito bom, e fala sobre isso, fala Cartas do Exílio. E esse livrinho, ele anotava tudo que, por exemplo, você chegava e dizia, olha, o Joãozinho da quitanda lá, eu comprei fruta e ele não quis, veio estragado, ele não quis trocar. O imperador anotava no caderninho e depois ele mandava fazer alguma coisa, entende? Então as pessoas tinham acesso ao governo. Ele andava na rua, tanto que ele saiu na rua no Rio de Janeiro, e várias vezes ele saía, as pessoas não acreditavam que era ele. Entendeu? Sem um monte de guarda-costas nem nada. Ele não acreditava nisso, né? Tanto que ele não acreditava que ele poderia ser deposto desse jeito. Exato. De tão próximo que ele era. Ele era próximo do povo, né? Exatamente. Outra curiosidade é que você falou da ilha fiscal, né? A Leopoldina, ela não desce, a imperatriz não desce com ele, porque ela deixou as joias lá, que ela estava usando no baile fiscal. Então, no dia que eles avisam ele da proclamação, ela não desce com ele de trem lá de Petrópolis. Eles estavam em Petrópolis e ele desce para Campo de Santana. Então ela fica lá, ela desce depois. Né? Precisava resgatar as joias que ela tinha deixado Diz lá. que, eu não sei se é verdade isso daí que eu vou falar, tá? Mas eu já ouvi várias pessoas falarem sobre isso, vários estudiosos e tal, que estudam sobre a biografia do imperador e da Teresa Cristina, da Princesa Isabel, do Conde Deu. E eles falam que no navio, enquanto ele estava indo para a Europa, ele tinha um baú de joias e ele mandou devolver esse baú para o Brasil. Esse dinheiro foi pago, era o dinheiro do Deodoro povo. Deodoro mandou pagar, exato. Isso é do povo do Brasil. Tanto que o governo republicano ofereceu um salário para manter ele na França e ele não aceitava. Ele não aceitou. Ele sempre viveu... Foi a primeira retirada de dinheiro dos cofres públicos. Porque foi retirado dos cofres para pagar ele. Perfeito. E ele não aceitou. Nunca aceitou. Tanto que quando ele recebia os proventos dele como imperador, ele separava uma parte para beneficência. Ele não aceitava, ficou lá 30 anos recebendo a mesma coisa. Exato. E daí o pessoal fala sobre o laudêmio, né? É outra questão. Vamos entrar nesse assunto que é interessante. O pessoal fala sobre o laudêmio. O laudêmio é o imposto do imperador, da família real, imperial até hoje. Não, só numa região em Petrópolis, né? Onde eles eram um pedacinho de Angra, e proprietários de terra, porque eles eram os proprietários da terra. E a terra foi tomada deles pelo governo. Esses dias me perguntaram, de onde que a rainha da Inglaterra, agora o rei, Charles, traz tanto dinheiro? É o povo que paga? Não, eles têm várias empresas, vários comércios, né, várias indústrias que são deles. Da família deles. A família Bragança e a família Habsburgo, que o Brasil, o Império do Brasil era formado pelos Habsburgo e pelos Bragança. Então, a bandeira amarela e verde é das famílias imperiais. Não famílias... é o verde das nossas marcas, nem o ouro. Do verde e do ouro, né, foi adaptado na formação da República. Exato. Mas são as casas Habsburgo e Bragança, né? Que são a formação do Império do Brasil, que o Brasil não era um reino. As pessoas não entendem isso também. O Brasil não era um reino, Portugal era um reino. O reino tem a ver com o tamanho. O Brasil era um império, entendeu? Então ele tinha imperador. Certo. Pra você ter uma ideia, de Dom Pedro II, quando deu a Guerra do Paraguai, ele queria ir até o fronte da guerra, que era no Rio Grande do Sul. E todo mundo dizia, não pode, tal. Ele disse, olha, se vocês não deixarem eu ir, eu vou abdicar do trono e vou como uma pessoa normal, como um voluntário da pátria. Que os voluntários da pátria foram uma brigada que lutou na guerra, que eram pessoas que poderiam ser voluntários. Perfeito. Então, só que essa imagem dele, ela foi apagada por muito tempo, né? Sim. Trouxeram um outro símbolo no local dele. Já até falamos aqui uma vez, né? Sobre Tiradentes. Criou-se um outro símbolo para colocar no local dele, para apagar aquela imagem de um bom imperador e dizer que a República era boa. Tinha que construir uma história, né? Porque você veja, você está deixando um regime que ficou 80 anos, né? 90 anos, 80 anos no lugar. Então você tinha que, não é destruir, mas desconstruir essa história e reconstruir ela de outra maneira, né? Então, essa é a dificuldade. Hoje, nós entendemos isso olhando a história mesmo, né? A história, por exemplo, pra você ter uma ideia. André Rebouças, que foi o cara que construiu terminou a ferrovia, não é construiu, terminou o projeto da ferrovia do litoral do Paraná, Paranaguá-Curitiba, que essa ferrovia é Paranaguá-Curitiba, não Curitiba-Paranaguá. Ele, quando o imperador foi deposto, ele era um monarquista conhecido,
Ele foi embora do Brasil e morreu na Ilha da Madeira, entendeu? Sozinho lá. Então, eles não aceitavam essa mudança, porque você veja, você consegue imaginar num regime escravocrata que tem um engenheiro negro que trabalha com o imperador? Outras pessoas também, né? Estou falando de um só. Mas nós podemos citar um monte de pessoas. Talvez até um tema de um programa, né, de falar sobre isso. E você vê que o Brasil era uma potência na época. Na América Latina aqui não tinha nenhum país que chegasse próximo na época do Império. Nenhum país. E o que aconteceu 20 anos depois, 30 anos depois? Que foi sucateado, o país foi sucateado. Quer dizer, houve uma mudança de regime, né? E o regime ele já veio também com um monte de problemas e tal, porque tinha que ser reconstruída a economia. Como que nós vamos reconstruir essa economia? Porque tinha acabado a escravidão alguns poucos anos antes, né? A economia do Império, desses 80 anos, era baseado nisso. Então, tinha que ser construído. Vamos industrializar o Brasil, vamos. O projeto dos positivistas era muito bom, porque era industrializar, era fazer o país avançar, entendeu? Esse projeto tinha a ver com os maçons que estavam lá. Eles queriam um país progressista. E tinha daí o pessoal da banda que queria ficar só no poder, né? Então, acabou ganhando quem quis ficar só no poder. E o país se atrasou muito, o Brasil foi muito atrasado. Mas hoje a gente vive no sistema republicano, né? E funciona aí. Tem que funcionar agora. Tem que funcionar, né? Nós não temos outra opção, né? Tem que funcionar, então. Beleza. E você vê, né? Quando nós falamos que tiraram Dom Pedro, a figura dele, e criaram Tiradentes. Aqui em Curitiba, né? Estamos aqui em Curitiba, temos alguns exemplos. Por exemplo, a Praça Tiradentes, que é o marco zero da cidade, em frente à catedral, ela se chamava Praça Dom Pedro II, porque na visita que ele fez pelo sul do país, passou por aqui e deu seu nome em homenagem a ele. Nós temos duas ruas principais em Curitiba. Uma é a Rua 15 de Novembro, a outra é a Rua Marechal Deodoro. A Rua 15 de Novembro, antigamente, se chamava a Rua da Imperatriz. Sim, a Rua da Imperatriz. E a Marechal Deodoro, a Rua do Imperador. Todas as cidades. E isso aí foi logo depois da proclamação, no dia 20 de novembro, 25 de novembro do mesmo ano. Já trocaram os nomes. A gente estava falando, o que nós estávamos acabando de falar, houve um processo de apagamento, né, da história, proposital mesmo. Sim. Então, todas as cidades têm isso. Foi bem lembrado isso daí, professor Álvaro. Toda cidade tem uma rua. Isso, a Rua do Imperador, a Rua da Imperatriz, a Rua Direita. Então, isso é o Rua do Ouvidor. Ouvidores, pessoal, todos esses cargos remetem ao Império. Então, e toda cidade hoje, vamos dizer, no Brasil, tem uma Rua 15 de Novembro. Pode ver. Ou Marechal Floriano, ou Marechal Deodoro. Outra curiosidade, não vamos falar sobre isso hoje, mas nós temos outras curiosidades de cidades que mudaram de nome até. Nós estávamos falando um pouquinho antes sobre isso daí. Exatamente. Depois do regime republicano, né? Cidades que tinham outros nomes e foram, vamos dizer assim, obrigadas a mudar de nome por alguns motivos. E nós vamos falar numa outra... Curitiba continua sendo Curitiba, só mudou a escrita, tá? Né? Isso, só foi adaptada a escrita conforme a ortografia. E era Coretuba, né? Coretuba. Que é a terra de muito pinhão. Muito pinhão. Então, eu acho que é interessante isso e é bom a gente poder falar sobre isso. O envolvimento da maçonaria, claro que houve, o movimento de proclamação da República era um momento no mundo, né? Positivismo chegando, a modernidade, industrialização, segunda industrialização, né? Então, tinha que acontecer isso. E nós estamos aí, aconteceu todos esses eventos, né? Nós temos, essa história é a nossa história, gosto ou não. Exato. E a gente pode falar horas e horas sobre essa questão do Floriano Peixoto, do Deodoro, de como o Floriano ficou no poder, porque... depois dá para falar sobre o governo do Floriano, né? O governo do Floriano, podemos até falar sobre isso. Mas acho que outra hora, tempo, acho que não vai dar tempo, porque do Floriano seria um programa muito extenso, Exato. Né? O Floriano, ele foi, assim, um cara muito inteligente, né? Vamos dizer assim, esperto, porque ele era um coronel da guarda cavalaria do Império, e ele dizia sempre pro chefe de gabinete, no gabinete de Ouro Preto, dizia, olha, tá tudo bem com o exército, mas ele já estava na conspiração já e se aproveitou, e depois, na hora que deu uma brecha, ele assumiu o poder também. E foi o consolidador da República, né? Que não deixou acontecer guerras no Brasil. No primeiro momento ele não deixou ter guerra. Ele até fala, né? Isso. Porque o cara fala assim, mas lá no Paraguai, por que vocês atiraram contra eles? Ele diz, não, mas lá eram inimigos. Aqui é nosso próprio povo. Então não vamos virar os canhões para o nosso povo. Isso, Então no primeiro momento não teve nenhuma revolta armada, nada. E tem um livro muito bom sobre ele que foi lançado há pouco tempo atrás, As Faces de Floriano, acho que é esse o livro. É um livro bem interessante para quem quiser procurar nas livrarias, vai entender bem ele,
que é um outro lado dele que ninguém conhece, porque ele sempre foi um cara muito pragmático, né? O Floriano era um cara que ele vivia assim numa singeleza, ele não era um cara, mas ele era maluco. Entendeu? Marechal de Ferro, né? Tem que ler esse livro aí pra você entender, ele era maluco mesmo. Mas tá legal, né? Acho que deu para falar um pouquinho sobre a República, né? Mostrar os não, maçons que atuaram aqui. Não deu tudo, porque a gente poderia falar um monte de... É que a gente começa a abrir o leque, né? A gente acaba, inevitavelmente, falando sobre outros assuntos que são derivados disso, né? Mas... Podíamos falar sobre a Estrada de Ferro, Grão-Pará, que ligava até Petrópolis, por onde Dom Pedro II desceu. A primeira estrada de ferro no Brasil, né? Né? Exato. Isso é uma coisa também que as pessoas não entendem, porque... Começou em 1852. Isso. E quando que foi desativada? 1964 já, Sim. Com os militares. Né? Porque não tinha mais interesse e tinha que... que daí já tinha rodovias, né? Promover as rodovias. Isso. Na realidade, o Brasil ele passou por esse processo nos anos 60, 50, com o advento das rodovias, a navegação de cabotagem foi cancelada no Brasil. O Brasil é um país continental, né? Então, nós temos praias no Brasil inteiro. A linha litorânea, né? Exato. Então, existia navegação de cabotagem no Brasil. Hoje existe muito pouco, quase acabou no período. E as linhas férreas, né? Que o Brasil é um país que podia ter transporte férreo no Brasil inteiro. Hoje também sobre a bitola do trem, né, a gente pode falar sobre isso. No Brasil é diferente da Europa, mas a ideia da América do Sul inteira. Por quê? Isso foi André Rebouças que planejou isso daí. Era para não haver uma invasão platina. Eles tinham medo da Argentina invadir o Brasil, o Uruguai e tal. Então eles mudaram a bitola. A bitola no Brasil era diferente. Eles não podiam aproveitar os trens para chegar entendeu, nos grandes centros. Então, isso foi esse o motivo. E outra foi uma economia do erário público. Eu até me surpreendi quando eu vi isso. Houve uma economia de 18% que o André Rebouças fez no projeto do Se eu não me engano, essa de Mauá ainda era a bitola tradicional, era larga, né? Isso, os vagões lá eram gigantes. A outra ficou pequena, um pouco menor, se eu não me engano. Exato. Não é europeia, né? Não é europeia. O trenzinho lá subia com catraca, né? Porque a serra era muito inclinada, então ele precisava dar catraquinha lá no meio para poder subir. Então nós tivemos grandes homens no Brasil, mesmo monarquistas também. O Brasil monárquico, né? Pouca gente fala sobre ele. Mas tá bom, acho que vamos parar por aqui o nosso Chega, papo. né, A gente marca uma outra para falar só sobre Floriano. Ou sobre a Revolução Federalista também. Também, envolve os dois, né? Toca nos dois assuntos. Isso. Então tá bom. Obrigado, professor Hamilton, por mais esse bate-papo aí. Todos que estão nos assistindo aí, obrigado. Esperamos ter participado um pouquinho, né, mais com vocês. Algumas curiosidades, algumas coisas que vocês não conheciam, né? A gente sempre tenta trazer essas novidades para o nosso programa. Muito obrigado a todos. Até o nosso próximo programa.